Olá, caros irmãos, como estão? Estão bem? Graças a Deus podemos mais uma vez, poder estudar a palavra juntos, né? É um prazer poder entrar na sua casa, mesmo em tempo de pandemia, né? Eu acabo não visitando por causa do contato que eu tenho com tantas pessoas, né? Em trabalhos presenciais, na própria rua, né? Então eu fico assim um tanto devagar nisso, vamos dizer assim, né? Mas podemos nos encontrar aqui todo dia, mais ou menos 6 e pouquinho. Eu bato na porta do seu celular, na porta do seu computador e a gente pode conversar um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Isso é muito grato, né? Louvado seja Deus pelo avanço da tecnologia que podemos usar para o bem também, né? A tecnologia não é tão mal assim, né? Como dizem, nós é que fazemos o bom uso ou fazemos o mau uso da tecnologia. Mas, queridos, nós estamos numa área, numa fase tão boa na nossa cidade, né? Vendo assim, regredindo o número de infectados, diminuindo bastante, né? Isso nos traz uma alegria. Pode ser que aumente, mas neste exato momento nós estamos felizes por ver Deus agindo desta forma na nossa cidade. E com isso, né, nós podemos começar a retornar aos poucos, mas a nossa vida como era pré-pandemia, né? O nosso contato, por enquanto não podemos nos abraçar, não podemos estar todos juntos, mas podemos assim uma grande parte da igreja poder retornar às atividades presenciais. Eu sei que existem pessoas que têm ficado longe por precaução e fazem muito bem, né? Por precaução, porque tem alguma doença, alguma enfermidade prévia e que pode se desenvolver, como eu, pressão alta, asma, né? Mas outros fazem essa precaução exatamente porque tem muito contato na rua e acaba ficando longe para não infectar os irmãos. Isso é muito louvável e é até mesmo uma demonstração de amor e carinho. Né? Mas existem pessoas que têm medo de voltar à igreja, medo do vírus. A preocupação geral agora é o pós-pandemia. Quantos retornarão para a igreja? E estão falando por aí, vários pastores eu ouvi, né, falam que a pandemia é uma grande peneira em que pós-pandemia, quando liberar, né, aí nós veremos quem são os crentes e quem não são os crentes. Eu acho melhor esperar um pouquinho para ter uma opinião dessa, né, quem é crente e quem não é crente. E que a nossa função pastoral é usar a palavra de Deus para que os irmãos, ao virem ao templo, ao terem como é que vou dizer assim, a boa sensação de retornar ao templo, a segurança para retornar ao templo, seja por causa da pandemia, seja por causa de alguma restrição orgânica ou até mesmo mental, né, tenham segurança. Então é isso que eu quero falar com os irmãos nesta semana. Né, motivos para frequentar a igreja. De forma presencial, é claro, motivos. Eu separei 11 motivos bíblicos para isso. 11. E no desenrolar desta semana, nós vamos estudar estas 11 bênçãos que se tornam motivos, né, abençoados para o retorno à igreja. Eu quero repetir a seguinte instrução. Muitos irmãos estão retornando à igreja, né? Louvado seja Deus, mas outros estão ainda se resguardando. Quando estes que estão se resguardando sentirem paz no coração, sentirem segurança, sentirem que agora eu posso ir, cada irmão sente diferente, não vamos esquecer disso. Agora eu posso ir, que tenha estes motivos, né, estas bênçãos no coração, como pilar, como fundamento, né, desta decisão. Então vamos lá, Salmo 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés junto às tuas portas
Ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro em teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui no Salmo 122, escrito pelo próprio Davi, ele mostra que é um motivo de alegria. Alegria está se preparando para ir à casa do Senhor. Quando ele fala de Jerusalém, ele está falando que em Jerusalém está a casa do Senhor. Eu quero ver um outro texto com os irmãos, agora um texto de alerta, do profeta Isaías. Isaías, capítulo 58, Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14. Capítulo 58, 13 e 14. Isaías está falando a respeito do jejum, né? Mostrando como deve ser realmente o jejum. E aí ele chega nos versículos 13 e 14 e diz assim: Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando coisas vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Ele está falando a respeito de consagrar o dia do Senhor. No Antigo Testamento, eles seguiam o sétimo dia, o sábado. Lembrando que os nomes da semana, eles surgiram muito tempo depois, provavelmente em 1582 depois de Cristo, que veio domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Mas nós seguimos o mandamento de Deus de guardar o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. Então guardamos o domingo. E aqui fala que nós seremos bons. Aliás, eu vou ler aqui o versículo versículos 11 e 12, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha só que bênção, você ser isso, Deus falar que você será um jardim regado, um manancial. Depois o 12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Falando das bênçãos aos nossos filhos. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos ser chamados de fulano de tal é um jardim regado, ele é um manancial de água. Cada vez que eu converso com ele, ele transborda de palavras boas, ele refrigera a minha alma, ele mata a minha sede. Nós somos os transmissores dessas bênçãos de Deus. E depois fala no versículo 12, os teus filhos edificarão antigas ruínas, coisas que no passado não conseguiram fazer, os teus filhos farão. É isso que nós queremos, não é? Bênçãos a todos os nossos filhos. Aí vem o versículo 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado. Se parar de fazer outras coisas no dia sagrado, no dia separado para Deus. Então os teus filhos serão reparadores de brechas, então os teus filhos edificarão coisas que foram arruinadas no passado, então nós seremos chamados de mananciais. Olha, Isaías, inspirado por Deus, diz que isto é jejum.
Isto é, depois leia o texto todo, Isaías 58 inteirinho, e nós vamos compreender melhor. E tem um outro alerta, lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, lembrando que antigamente só o sumo sacerdote entrava, né? Tinha aquele véu imenso, né? Que separava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, dos outros lugares do templo. Tá? Então fala que agora nós temos intrepidez para entrar. Nós temos a mesma coragem e ousadia que os sumos sacerdotes tinham. E quem nos preparou esse caminho? Vê lá. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus morre, o véu do templo rasga-se de cima para baixo. Né? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, é o Senhor Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, sempre confessar os nossos pecados. Né? E lavado o corpo com água pura, fala sobre o batismo. Guardemos, pois, a confissão da esperança da nossa fé, porque que nós temos fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, é Deus. Consideremos-nos também uns aos outros, vamos dar valor, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, ao invés disso, façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. O Senhor nos dá esta alegria, o Senhor nos dá esta bênção de poder entrar em contato com Ele. Não existe mais o sacerdote mediador. Eu não sou mediador entre os irmãos e Deus. Mediador é Jesus. Por isso que louvamos em nome de Jesus, por isso que oramos em nome de Jesus, por isso que estudamos a palavra em nome de Jesus, porque Ele é o mediador. Ele que toma esse nosso interesse pela palavra de Deus e faz com que entendamos. Ele é o Espírito Santo que nos faz entender. Então diz aqui, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Temos que estar firmes. Então, a primeira base, o primeiro motivo é que nós temos que ter uma alegria profunda em estar na casa do Senhor, sabendo que estando na casa do Senhor, nós vamos receber da fonte da água da vida, água viva, suficiente para sermos mananciais para os outros. Nossos filhos serão educados e serão espertos, serão maduros, poderão construir uma nação que lá no passado destruíram e estão destruindo, quando estiverem com a lei do Senhor na mente e no coração. É lá na escola dominical. E também uma ordem: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, ao invés disso, vamos nos admoestar, vamos nos aconselhar, vamos nos entusiasmar, vamos nos lapidar uns aos outros, usando, claro, a palavra do Senhor. E amanhã nós vamos continuar estudando, né, esse tema motivação. E nesta introdução que eu fiz, a motivação é a palavra de Deus nos dá ordens. A palavra de Deus nos dá ordens. Santo Deus, amado Pai, nós queremos agradecer muito o privilégio de termos neste contato virtual um pedacinho da igreja, onde o Senhor permite que eu entre na casa dos teus filhos, através do celular ou do computador, e possamos, ó Deus, compartilhar a tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enche o nosso coração de motivos, de motivação para engrandecê-lo. Senhor, seja o Deus amoroso, o Deus consolador, desafiador, o Deus que equipa os teus filhos para as batalhas do dia a dia. E os teus filhos, nós, teus filhos, sejamos sempre agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês, amados.